Meus irmãos, uma boa noite a todos. Meus queridos irmãos, quero ler uma palavra juntamente com os irmãos do versículo e logo em seguida fazer uma breve introdução, amém? Está no livro de Daniel, capítulo 6 e versículo de número 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos relata, meus irmãos, a história de um homem que fez a diferença na sua passagem aqui na terra. O homem que foi sensível à voz de Deus. O homem que foi sensível à vontade de Deus na sua vida. Um homem que, mesmo em meio a muitas adversidades, ele continuou fiel. Mesmo em meio de uma corrupção tremenda, espiritual e material, ele foi tirado de Jerusalém e foi colocado em Babilônia. Um lugar que ia totalmente contra tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha tido ali com seus familiares, amigos em Jerusalém. Mas mesmo assim Daniel continuou o mesmo. Daniel continuou fiel. Daniel continuou firme com Deus, firme com Jesus. Daniel continuou obediente. Daniel continuou sensível à voz de Deus. Daniel fez diferença ali naquele reino. Daniel foi um homem diferente. Daniel foi um homem de fé, foi um homem de coragem, foi um homem forte. Nós podemos aprender muito com Daniel, porque tantas dificuldades que nós passamos na vida, tantas adversidades, mas Daniel nos ensina que se nós continuarmos fiel a Deus, tudo irá dar certo no final. Tudo será bom, será agradável. Aleluia. Porque não tem um lugar melhor para nós estarmos a não ser com Deus, com a presença de Deus, com a presença de Jesus. Então, Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel se consagrava, Daniel buscava o Senhor, se dedicava ao Senhor e obedecia a Deus. Nós devemos obedecer o Senhor. Nós devemos nos colocar para fazer a sua vontade. Tudo que Deus queria que Daniel fizesse, ele fez. Nós devemos fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Porque Daniel foi um homem fiel. Daniel, tantas dificuldades, ele foi forte, continuou firme, continuou destemido. Aleluia, diante das adversidades. As adversidades dele foi tantas que nessa passagem, nesse versículo que eu li aqui, ele não poderia orar, porque o rei tinha assinado um decreto que só poderia adorar, prestar culto ao rei, que ali tinha tomado o reino de Nabucodonosor, o rei Dário. Mas Daniel sabia que era melhor ele continuar tendo seu relacionamento com Deus e perder a sua própria vida, porque o relacionamento dele, que ele tinha com Deus era mais importante do que a vida dele. O nosso relacionamento com Deus tem que ser mais importante do que tudo. A Bíblia diz, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que o Daniel fez. Daniel foi buscar a Deus, Daniel foi orar, e Deus o justificou, Deus o salvou. Aleluia, Deus foi com ele, Deus o honrou. Nós devemos manter a nossa aliança com Deus, a nossa conexão com Deus, através da oração, do jejum, da leitura bíblica. Porque só Deus pode nos dar força para continuarmos caminhando. Daniel continuou caminhando. O anjo até falou para ele: porém tu vai até o fim. Aleluia. Vai até o fim. Vamos até o fim. Porque Jesus está conosco. Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso libertador. Aleluia. E Daniel cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele foi forte. Aleluia. Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Amém? Que nós venhamos obedecer a palavra de Deus e ser sensíveis à voz do Senhor. Amém, meus irmãos?
Graça e paz.